enquanto esse processo de recuperação fazendo esse areal. Nesse sentido que nós vamos procurar tanto essa superação, as abordagens de tratamentos à nossa disposição, via edificante, serviço, prece, caridade, que vai equilibrar o nosso perispírito, reharmonizar e contribuir para dissolver as mórbidas predisposições. E com isso, nós perceberemos que, a partir de uma abordagem conosco mesmo e de procurar compreender aquilo que está por trás das nossas questões, vai nos dando também condição de enxergar novas formas para nos libertarmos daquilo que nos aprisiona. Porque, inclusive, quando a gente fala a questão de situações que nos algemam, isso não diz respeito só, às vezes, a uma substância, mas a uma pessoa. Em que um relacionamento ele se torna adoecido, em que você tem um dos indivíduos dependente do outro emocionalmente, e que acaba que também vão pedir aí essas abordagens diferenciadas. Por isso que, quando a gente fala, por exemplo, de exames em psicossomáticos tecidos com aparelhos precisos, isso vai trazer a ficha kármica do paciente, determinando a irreversibilidade da moléstia ou reversibilidade antes de uma nova encarnação. E esse é o motivo porque doentes numerosos são tratáveis, mas somente curáveis, mediante curtas ou longas internações no físico-campo, a fim de que as profundas causas do mal sejam extirpadas do psíquico, pelo direto contato com as lutas em que se configuraram. Então, dependendo da ficha do indivíduo, enquanto aí uma predisposição que ele já trazia e aquilo que ele tem conseguido fazer de vitória sobre si mesmo ao longo da sua trajetória até ali, vai então ser feito um rastreio nessa situação e vai determinar se antes de uma nova reencarnação aquela condição de adoecimento é irreversível ou reversível. Porque caso haja a possibilidade daquilo resolver no astral, será resolvido. O indivíduo não precisará encontrar aquele gênero de moléstia quando ele encarnar novamente, mas sempre fica uma insinuação, um risco que o indivíduo corre. Inclusive, às vezes a gente traz essas questões de melhoramentos que nós recebemos para uma dada tarefa, mas que se eu tropeçar, eu já começo a cair em adoecimentos que poderiam ter sido evitados com uma conduta nobre. Nesse sentido que, se nós considerarmos que eu recebi aí uma cheque especial e tenho uma relativa harmonia do meu organismo, de uma situação que poderia estar irreversível comigo até aquele momento de adoecimento, significa que eu estou recebendo preparação dos maiores para dissolver aqueles débitos com amor e não pela dor, que é um convite amoroso que é feito para nós e que, caso eu consiga em trabalho nobre dissolver nos meus débitos, eu vou me harmonizando mais. Mas se eu venho a cair de novo,
vai acontecendo que eu já não vou conseguir em trabalho nobre fazer a dissolução desses débitos, mas por situações de dores vindas de moléstias que reaparecem no meu cosmo. Nesse sentido que é a partir aí dessa encarnação, na encarnação, que nós teremos como extirpar as profundas causas das sombras. Porque quando a gente entra em contato direto com as lutas em que houveram acontecido nas arenas configuratórias, e nós conseguimos reparar, acaba que a gente pode ir encontrando, inclusive, gente, reharmonizações aqui mesmo. Então, às vezes, o indivíduo ele veio com um adoecimento enquanto predisposição que se instala, mas na pauta das separações que ele realiza, ele vai encontrando harmonizações. E, às vezes, até consegue remissões importantes. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se o indivíduo ele se permite uma queda após a outra, vai acontecendo que de uma predisposição que gerou aquele dado adoecimento, aquilo vai se piorando. E acaba que a gente, inclusive, vai se tornando inapto para o trabalho que nós houvermos nos comprometido. Porque o trabalho com Jesus é uma aptidão mental que eu construo com o meu esforço. Porque eu posso até me candidatar para o trabalho com o Cristo. Porque eu é que preciso trabalhar com Ele, não é Ele que precisa do meu trabalho. Como eu preciso do trabalho no bem, eu me coloco ali à disposição, mas o que vai dizer da minha capacidade de realizar aquilo é a minha aptidão mental. É o pensamento nobre que eu sustento, é o testemunho no bem, é a utilidade que eu deixo. Porque é isso que vai dizer se eu realmente fiz os areais internos necessários para poder me capacitar diante daquilo. Até mesmo quando a gente fala, por exemplo, da perseverança num dado serviço. Porque acaba que isso vai dizer é da minha capacidade de fazer aí essa continuidade, que pede esse espírito de disciplina que vai fazendo o burilamento, porque ou eu me melhoro ou eu perco. Então, acaba que é aquilo que eu faço com o que eu estou fazendo que vai dizendo a direção que eu vou tomando. Porque, gente, nós aqui no planeta Terra estamos com um carro em movimento. E esse carro, ele não pode parar. Então, quando dá problema no motor, quando tem que trocar a roda, quando tem que arrumar a lataria, eu tenho que fazer isso com o carro andando. Nesse sentido que quanto mais eu consigo ir fazendo as mudanças que eu preciso de forma hábil, mais eu vou viabilizando a minha atitude. Por isso que nós teremos aí tanto a questão da projeção de elementos eletroquímicos sobre celulares e agregações, estimulando função, fazendo correção das perspectivas, segundo as disposições da desarmonia em que a enfermidade se expressa e vem à baila. Agora, quando a gente fala, por exemplo, dessa atuação do médico na espiritualidade, urge considerar as qualidades morais que conferem humildade, devotamento, valor, ponderação, porque tanto o magnetismo quanto a psicoterapia, que são aí serviços que a gente faz nessa leira nobre e que é usado largamente no extrafísico plano, exige de nós pureza de coração e grandeza de caráter, que vai falar aí desse engajamento no dever. Por isso que, se nós considerarmos, por exemplo, esse estabelecimento da fixa ideia sobre o nódulo de mental força desequilibrada,
vai pedir o reparador acontecimento para contrapor ao nosso modo doentio de ser. E isso vai nos levando a nos sentirmos, então, exonerados daquele ou desse fardo índio, ou exatamente perante a lei redimidos. Então, a partir do momento que eu consigo contrapor uma disposição mental, uma aptidão moral, a uma maneira enfermiça que eu trazia, isso diz de uma reparação que eu faço e uma redenção auto perante a lei. Onde então aquele fardo que me acompanhava é exonerado. Nesse sentido que toda forma de inquistação profunda de energia expressa as dívidas kármicas que se filiam em felizes causas que nós mesmos houvéramos plasmado na senda do destino. E nesse sentido que nós precisaremos resgatar essas obrigações em tempo qualquer, mas nas circunstâncias análogas aos quais houvermos patrocinado a ofensa em prejuízo de outrem. E o remorso, ele acaba nos procurando, porque o indivíduo, ele pode ter um tardamento para o despertamento do mal que fez, mas quando isso acontece, o remorso vai se demorar e o indivíduo vai precisar encontrar uma forma saudável de viver isso, que é o arrependimento e não remorso ou culpa, mas isso também vai ser um processo que o indivíduo vai precisar fazer e acaba, gente, que aquilo nos acompanha. E nesse sentido que nós, se não soubermos fazer essa modificação do remorso num arrependimento que vai me levar a reparar, eu acabo entrando em diversa distonia em minha recôndita força, desarticulando sinergias do perispírito, que vai criar então essas mórbidas predisposições para aquela enfermidade. E nós precisaremos considerar aqui a questão do agravamento pelo vindicativo assédio daqueles aos quais ferimos, quando humanizados em nós, processos obsessivos. Mas, mesmo que eu seja perdoada pela vítima da minha insânia, da minha loucura, eu vou deter comigo o mental resíduo da culpa, que é qual um lodo depositado no fundo de uma piscina calma e que um dia vem à tona da minha existência. Para a expulsão necessária, medido que se me acentue o devotamento à moral e higiene. Porque quanto mais a gente sobe, mais a gente vê as nossas manchas, as nossas falhas, e mais a gente quer resolver. Então acaba que não é alguém que fala pra gente que a gente tem que reencarnar para resolver aquela situação, é a gente que se impõe isso pela nossa consciência profunda. Porque chegado nesse ponto, eu posso até estar no astral numa região de flores e luzes, mas eu me sinto indigna se eu, na minha consciência, vejo as minhas manchas não resolvidas e não purificadas. Então, acaba que eu, para subir e me sentir em paz e digna de fazer essa subida, eu preciso ter me exonerado das minhas dívidas. Caso contrário, eu vou pedir para voltar quantas vezes forem necessárias para realizar isso. Porque, inclusive, é um processo que a gente vai aprimorando. Porque quanto mais a gente melhora a nossa moral, mais a gente se conhece. Então, acaba que chega num ponto que qualquer sombra em nós é perceptível para nós. E aí, nesse ponto, eu vou querer viver as experiências purificadoras para ir resolvendo isso. Então, não é alguém que vai me dizer, ou algum tipo de convocação para que eu desça, ou alguma forma de punição. Não, é a minha consciência que faz isso comigo. E vai realmente exigir de mim essas quitações, essas exonerações. Onde, então, a gente vai resolvendo
as nossas pendências, e com isso a gente vai conseguindo então reharmonizações que pedirão de nós mais serviço no bem. E quando a gente considera, por exemplo, os ovoides parasitas que vampirizam desencarnados, isso vai dizer de degradante processo de vindicativa obsessão em inferiores círculos da Terra, porque os parasitas ovoides, eles vão fazer a vampirização tanto de desencarnado, mas a gente também tem acontecimentos de chips implantados desse porte encarnados. Porque acaba que os obsessores, eles desenvolvem formas diferentes de agir. Até mesmo porque nós estamos considerando que são frestas que eles se aproveitam, são brechas. Por isso que nós temos aí esses quadros comuns, sempre comoventes e dolorosos pela paixão e ignorância que os provocam. Porque, inclusive, quando a gente fala, por exemplo, de implante de chip, e aqui, gente, a questão da hipnose, porque acaba que o indivíduo que é hipnotizado, desdobramento do sono, ou mesmo o espírito desencarnado, ele é como se tivesse um chip vibratório implantado em si. Porque acaba que, se você pensar na questão do ovoide, ele é algo que vai fazer uma interferência no indivíduo que está com isso em si, na sua área psíquica. Então, isso nos levaria a considerar, a partir do que está sendo dito aqui nesse estudo, mormente aí pela coleção A Vida no Mundo Espiritual, que as questões da hipnose sombria, elas vão nos conduzir numa dada direção. E conforme Kardec já nos dissera, que os espíritos acabam que comumente nos dirigem. Eles não só nos influenciam, como eles que nos dirigem a maior parte do tempo. Então, a questão não é se o espírito está me dirigindo, é qual o espírito que está fazendo isso. Por isso que, se a gente considerar que eu estou dando brecha pela minha moral inferior para a ação de espíritos maus, isso significa que eu estou sendo conduzida por eles. Chegado nesse ponto, eles, por diversas técnicas, vão tornar piorada a minha situação, retardando minha libertação daquele estado de coisa, e às vezes até me fazendo cair numa irreversibilidade nessa existência. Até mesmo quando a gente considera, por exemplo, a questão do autoextermínio, que uma vez consumado, o indivíduo vai desencarnar. Ele vai ter como resolver, a misericórdia de Deus vai o alcançar, mas com aí um tempo, às vezes de anos e anos, em reencarnações ainda dolorosas, com as consequências do auto-extermínio, para ele ir diluindo esse estado de coisa. Da mesma forma que o indivíduo consuma um auto-extermínio, ele desencarna, o indivíduo encarnado ele pode ter consumações irreversíveis de moléstias, de estados anômalos, de loucura, de desequilíbrio, por ação de espíritos inferiores, que começa com uma brecha que eu dou, com um descuido da minha vigilância, porque um insignificante descuido é o suficiente para a instalação dessas cruéis ações. Por isso Jesus já nos dizia, primeiro, que a gente tem que querer muito, porque ele dizia para nós, como isso não vai ser dito no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós precisaremos pedir para se nos dar. Aquele que vai atrás e busca, ele vai acabar achando. E aquele que bate a uma porta, vai acabar que ela vai se abrir para ele. Porque quem procura acaba achando. Aquele que pede, uma hora ele recebe. E vai se abrir aquele que ficar insistindo em bater a porta. Então, como aquela historieta que Jesus traz daquele senhor que estava dormindo e alguém ali na madrugada bate pedindo pães para os seus filhos. O senhor lá de dentro fala, olha, eu não tenho pão. Na verdade ele tinha, mas é porque ele queria dispensar o homem que estava pedindo uma hora própria.
vai embora porque eu estou deitado e eu não vou levantar para poder te atender. E o homem insiste de novo, que ele precisava do pão. O homem lá dentro fala para ele poder ir embora, porque ele estava importunando. E o homem insiste de novo. Então, aquele homem lá dentro, ele acaba levantando, pegando o pão para ficar livre daquele homem lá de fora. Ele não faria isso se o homem tivesse pedido só uma, duas vezes. Mas como ele viu que o andarilho ficou insistindo e pedindo repetida vez, para ficar livre daquele homem, ele foi lá e deu. Então, Jesus mostra para nós que existem insistências que eu vou precisar fazer quando se trata da minha vida espiritual. Porque, à medida que eu quero realmente ficar livre dos meus adoecimentos, que eu quero realmente tornar minha trajetória útil e não perder ela na lama, e não cair no estado irreversível que compromete toda essa minha privilegiatura, isso vai se abrindo para mim. Porque a vontade, ela vai fazendo essa movimentação dessa alavanca, que vai então fazendo os estabelecimentos de destinações. E uma vontade forte, bem fincada, muda um destino. Então, às vezes, o indivíduo ele não tinha condição para chegar onde ele chegou, considerando os débitos que ele trouxe nessa privilegiatura, considerando as quedas que ele conseguiu ter aqui de novo nos mesmos pontos, considerando os adoecimentos que ele acumulou, mas ele quis tanto sair desse estado de coisa e construir um novo destino que ele consegue. Então, se você considerar o indivíduo, quando ele entra nessa privilegiatura, o estado que ele veio do astral, a trajetória dele nessa privilegiatura, aquilo que ele ensilameia, a gente daria um veredito, não tem solução para esse indivíduo. Ele está fracassado, perdeu a privilegiatura dele. Mas, por um querer que movimenta a alavanca do destino, ele faz uma destinação melhor e consegue sair daqui vitorioso, moralmente. Por isso que acaba que essa questão de construir a casa sobre a rocha e de fazer isso a partir dessa disciplina que envolve o meu querer, vai dizer de eu construir um querer tal que eu querendo possa, porque pode ser que se o meu querer for fraco, insípido, insuficiente, eu até queira, mas não consiga. Para eu querer e poder, eu preciso um querer fortalecido, robusto, nobre, que então me leve a edificar um novo destino. Nesse sentido que Jesus traz para nós essa urgência, visto que nós estamos na encarnação mais importante da nossa vida, esse é um momento crucial, nós estamos em transição planetária e num orbe onde as necessidades pipocam e pulveriza para todo lado. Então, aquele que realmente deseja ser útil, serviço não falta, porque a necessidade em cada esquina tem uma enxadinha me convidando para carpir aquele solo ali, para frutificar naquela gleba. Nesse sentido que essa máxima de buscar e achar, encontrar, é análoga a ajudas e o céu vai te ajudar. Então, a partir do momento que eu realmente estendo a mão para mim mesma para fazer essas movimentações, o céu me ajuda. Por isso, gente, que o maior desserviço que a gente pode fazer para nós mesmos é o vitimismo. Porque a partir do momento que eu me considero como a prejudicada, a vítima, eu tiro de mim a possibilidade desse querer que eu preciso. Agora, quando eu realmente assumo a rédea do meu destino, eu consigo essa vontade poderosa que, mesmo que humanamente falando, estava no fim para mim, a minha existência. Não tinha condição de aproveitar algo dela que eu consigo dar a volta por cima. Como o rapaz que ele acabou realizando o assassinato, que ele tinha dado uma facada num padrasto abusador, ele foge de casa, entra no crime. Esse assassinato ele vem a cometer
num latrocínio que ele tentou fazer. Com isso, ele vai para uma instituição de menor, de reclusão, porque ele tinha 16 anos. O padrasto, na verdade, não tinha morrido, mas ele não sabia, porque não voltou para casa. E ali dentro, ele tem um contato com o pai desencarnado, que alerta ele, que ele podia dar a volta por cima ainda. E acaba que isso mobiliza as fibras dele de tal forma que ele realmente muda a vida dele a partir dali. E ele se compromete com ele mesmo: eu vou mudar. Então ele começa ali dentro a assumir os serviços extras, a fazer cursos, se especializou numa profissão ali de marceneiro, continuou o processo dele de estudo, de autoconhecimento, de vitória sobre ele mesmo. Então, ali com uma professora que ele tinha algum tipo de afinidade, acaba que ele vai ter uma interação ali, que se estabelece uma amizade, e acaba que eles vêm a casar. E então ele começa a ter essa percepção de que ele deveria procurar saber onde os seus estavam, porque ela vai apresentar a doutrina espírita para ele. Ele passa a atuar tanto com crianças de rua, quanto em asilos, no próprio centro espírita, em palestra, em que ele começa a ajudar, ocupando o seu tempo de forma útil, e de fato ele muda o destino dele, que começou com aquele querer que ele fez funcionar. Aquele momento ali da virada de chave para ele estava recluso dentro de uma instituição ali para menores infratores, já tinha cometido um assassinato, para ele 2, porque na cabeça dele o padrasto tinha morrido com a facada que ele deu, mas não tinha, na verdade, porque ele correu e fugiu, porque na época ele tinha só 9 anos. E o rapaz que estava dirigindo o carro, que ele disfarçou de flanelinha e acabou tentando o latrocínio e veio a desencarnar esse rapaz. Então, quando o pai ali tem aquela interação com ele, mostra para ele que o padrasto estava vivo e que ele tinha condições de refazer a vida dele, mesmo ele preso ali dentro, sabendo positivamente que tinha cometido o assassinato, ele muda a vida dele, porque ele fez o encontro desse querer poderoso, potente, que muda a vida. Então, o indivíduo, ele pode estar onde for, ser o que for e sob a condição que for. Quando eu realmente quero, eu mudo para melhor. Eu vou em busca da minha destinação, do aproveitamento da minha experiência reencarnatória, para que eu consiga sair daqui melhor do que eu entrei. E para que quando a gente chegar no astral, eu possa olhar para trás e perceber que o mundo ficou um pouco melhor porque eu passei por ele. Porque, caso contrário, quando eu olhar para trás, eu vou perceber o quê? Que eu parasitei o mundo, eu vampirizei os recursos e não deixei nada de bom. O mundo, ao invés de ter ficado melhor, porque eu passei por ele, ficou pior. Porque sofreu o meu vampirismo. Mas, a partir do momento que eu consigo fazer essa trajetória bem-sucedida, moralmente, eu vou poder olhar para trás e perceber, poxa, foi difícil, mas valeu a pena, porque na minha trajetória, nessa encarnação última que eu tive, o mundo ficou um pouco melhor, porque eu passei por ele.